Noite reunidos, em nome de Jesus e por Jesus. E nós vamos cumprimentando também todos aqueles que nos acompanham dos seus lares, através do Facebook da casa, Fora da Caridade Não Há Salvação. E assim nós vamos nos unindo em pensamento e coração, nos harmonizando com a energia desta casa, desse ambiente, que já está preparado muito antes de nós adentrarmos aqui. Mas para isso, nós vamos, antes de receber a nossa querida companheira, uma das meninas do Viana. Hoje, outras estão presentes também, são as meninas do Manuel Viana de Carvalho, uma casa espírita, muito bem conceituada, se assim podemos dizer, mas é muito acolhedor. As meninas do Viana e os meninos também. Hoje todos aqui presentes. Então vamos, para iniciar a noite de hoje, cantar o hino da casa, Praza a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado.
Que assim seja. Então, como já dissemos anteriormente, já anunciamos, a nossa palestrante de hoje é a Andréia Prati, é uma trabalhadora do Grupo Espírita Viana de Carvalho, e hoje ela vem nos honrar com um pouco de seus conhecimentos. E o tema da palestra de hoje é Conversão de Paulo. Então, tenho certeza que temos muito a aprender e com esse apóstolo, esse baluarte do Espiritismo e do Cristo. E agora a palavra é com a Andréia, que Jesus abençoe na sua fala, viu, Andréia? Muito obrigada pela sua presença aqui. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui nessa noite. E eu sou muito grata pelo convite. Muito grata, principalmente porque quando estava aqui na frente agora, ouvi dizer que tinha uns coleguinhas do Manuel Viana de Carvalho chegando para prestigiar esse momento. E que é muito interessante, porque combina exatamente com a introdução que eu tinha planejado, para a gente agradecer, antes de começarmos, a essa oportunidade de estar aqui nessa tribuna, falando do cristianismo, sem medo de sermos julgados, condenados, torturados, perseguidos, como assim foram aqueles mártires que iniciaram a divulgação da Boa Nova. E quando a gente ouve que tem um colega de trabalho dentro da seara espírita, eu me transportei para 2000 anos atrás, mais ou menos no ano de 34, quando começa a nossa história. E exatamente naquelas cenas em que Paulo começava as suas pregações, e a felicidade interna que era de quando encontrava um ou outro conhecido, ou um ou outro conhecido do Sinédrio que estava ali aceitando a proposta do Nazareno, aceitando os novos ensinamentos. Então, quando a gente agora encontra com algum amigo que a gente não vê, que não sabe que vai estar ali, mas que fala a mesma língua, traz pra gente essa mesma satisfação, essa mesma alegria e essa mesma união. Então, nessa noite, nós vamos refletir por alguns minutos sobre um tema, apenas um, dos infinitos temas que a gente poderia extrair dessa obra magnífica, que a gente talvez possa ousar dizer que seja uma das principais obras da doutrina espírita. E quem disse isso foi o próprio Chico Xavier, quando foi entrevistado, perguntando qual que era das suas mais de 400 psicografias a favorita. E ele responde: Paulo Estevam. Portanto, desde já, fica o convite para que cada um possa adentrar na leitura e no estudo dessa obra que traz tanto ensinamento para a gente. E o tema, então, Conversão de Paulo, nós escolhemos baseado exatamente no prefácio, na primeira mensagem que Emmanuel, autor da obra, autor espiritual, traz para a gente, que se intitula Breve Notícia. Por que eu trouxe essa mensagem para a gente começar? Porque quando nós vamos falar de uma figura tão conhecida em diversas religiões,
Já existem muitos textos, muitos trabalhos de todos os tipos, filmes, evangelhos, citações sagradas, que explicam o testemunho que o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, trouxe para nós. Então, o que trazer de novo? O que trazer que nós pudéssemos aproveitar para a nossa vida hoje? Trazer sim, então, essa reflexão, esse convite que Emmanuel faz para que nós atentemos para o objetivo dessa obra. Emmanuel diz que há trabalhos diversos sobre Paulo de Tarso e que muitos olham para ele quando vão falar da conversão de Paulo ou como um santo por predestinação ou como aquele espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel, que então, por simplesmente uma graça divina, se converte. Emmanuel ressalta que sim, Paulo de Tarso recebe a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre, que nós vamos ver daqui a pouco, relembrar, mas ele se declarou a Jesus. E a partir dali, ele começa a testemunhar a boa nova, ao longo de todo o sofrimento que estava por vir. E é aí que a gente reconhece e se reverencia diante do seu ministério evangélico de trabalho. Então, Paulo não foi um simples espírito escolhido por Deus, que eu te dou a luz, vai lá, eu te dou a luz, você se converte, fica tudo bem. Paulo teve o seu mérito de dar o testemunho. Imagine se hoje Jesus aparecesse aqui e agora para todos nós, ou talvez só para um de nós, assim como foi lá no caminho de Damasco, apareceu só para ele. O que será que nós faríamos? Será que a gente ia cair do cavalo? Certamente a gente ia cair do cavalo, mas quando a gente levantasse, que caminho que a gente iria tomar? Então o tema é sobre conversão, que é exatamente um dos dois objetivos que Emmanuel cita nesse prefácio, objetivos desta obra. O primeiro objetivo é demonstrar então que existe sim um abismo moral entre Paulo e Jesus, mas que ele soube transpor ao longo de décadas, dos 30 anos de ministério que ele exerceu nessa luta redentora. Mas o objetivo é trazer esse relato para que nós façamos o exame de quanto nos compete o trabalho próprio de irmos ao encontro de Jesus. Então Jesus, ele não cai do céu para ninguém. Jesus está no céu, está nos abraçando, está conectado conosco, esperando que a gente se conecte com Ele. E simplesmente, além de o aceitar, passe a trabalhar para Ele. E nesse sentido, Emmanuel traz uma mensagem que se intitula Convencer-se ou Converter-se, que eu não vou trazê-la na íntegra agora, mas para que a gente faça desde já a diferença entre essas duas palavrinhas muito parecidas.
E não é o propósito dessa fala nem convencer, nem converter ninguém. Porque convencer-se é maravilhar-se. Então é muito natural que, ouvindo uma história como essa, a gente se maravilhe e talvez se convença. Embora muitas pessoas ainda nem queiram saber dessa história, mas os que aqui estamos, que queremos saber, poderia arriscar que 100% sairia maravilhado com a história. Assim como muitas vezes a gente acha uma palestra muito linda, um trabalho muito bacana, e a gente se empolga com aquela mensagem, com aquela proposta que a doutrina espírita nos traz naquele momento. Entretanto, convencer-se não é converter-se. Converter-se, em uma única palavra, é transformar-se. Então, o primeiro objetivo: mostrar como Paulo se transformou. De Saulo passou a ser Paulo. Para que a gente aprenda o exemplo e coloque nas nossas vidas. E o segundo objetivo dessa obra maravilhosa é que isso não seria possível, segundo Emmanuel, sem a cooperação. E ele diz, abre aspas, aliás, sem cooperação não poderia existir amor, e amor é a força de Deus que equilibra o universo. E segundo Emmanuel, segundo a história, Paulo, para a sua conversão, teve a cooperação de vários personagens ilustres. Dentre eles, Abigail, sua noiva, por apenas alguns meses, 3 meses. Ananias, um dos primeiros homens do caminho, a quem ele foi perseguir no caminho de Damasco. Mas, sobretudo, este livro, que se intitula Paulo e Estevão, é sobre a cooperação de Estevão no ministério de Paulo. Porque Estevão era um espírito iluminado. Estevão é considerado um dos primeiros mártires do cristianismo. Filho, Estevão, órfão, perdeu seus pais pela tirania do governo romano, mas nunca se revoltou. Foi separado da sua irmã para a escravidão nas galeras, mas nunca se revoltou. Proferindo as suas palavras, que aprendeu com seu pai, dos escritos sagrados de Jeová, ele conquistou todos, mesmo dentro daqueles navios aonde os castigos eram severos e o trabalho forçado era imenso. E isso conquistou a sua liberdade, quando ele consegue salvar um personagem ilustre que aparece no meio do caminho. Mas ele é salvo da escravidão, mas não é fácil. Ele é deixado às margens de uma praia e enfermo, sofre a ação de um ladrão que, pela sua reação pacífica, acaba o conduzindo até a casa do caminho. E ele tem contato com o Evangelho de Jesus e se torna o grande líder do caminho. O que perturba deveras a Saulo de Tarso
um jovem rabino, candidato a chefe do Sinédrio, e que estava muito incomodado com esses rebeldes que queriam derrubar a lei mosaica. Então, Estevão é o primeiro cristão que Saulo persegue de maneira implacável. E quando ele está preso, quando Estevão é preso, num dos seus castigos, Paulo, o então Saulo de Tarso, diz assim: não reages, covarde. Tua escola é também da indignidade? E Estevão demonstra o seu testemunho de cristão, dizendo: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. E assim eram os cristãos primitivos. Eles se posicionavam de forma amorosa e tiveram que entregar suas vidas por isso. Mas em nenhum momento foram violentos. Em nenhum momento foram agressivos. Mas, imaginem, para quem estava ali disputando uma vaga no mais alto cargo político, o despeito e a fúria de Saulo acabam por condenar Estevão à sentença cruel. Na época, então, a lapidação, ou seja, a pena de morte por apedrejamento. E interessante que isso era um evento muito importante. E se era um evento muito importante, era o momento, então, de apresentar a todos a sua noiva, Abigail, que concorda em ir, mas pede para chegar no final da execução, porque ela não queria ver esse sofrimento. E quando Estevão, então, está lá, já na beira da morte, ela chega naquela cena e reconhece Estevão como seu irmão Gesiel, que fora aprisionado e enviado para as galeras depois que seu pai também fora torturado. E ela havia pedido ao seu noivo, que tinha grande influência, que ajudasse a encontrar esse irmão. Imaginem vocês a cena dela reconhecer naquele momento que Estevão era Gesiel. E Saulo, que iria apresentar a todos a noiva do seu condenado, aquele que traria para ele o primeiro grande feito da sua carreira política. Pois esse é o primeiro conflito, grande conflito de Saulo de Tarso, que, ao ver aquela cena, começa a duvidar entre a generosidade de Estevão e a possibilidade de ter que ir contra tudo aquilo que ele acreditava. E aqui eu trago uma fala de Estevão, quando já estava desfalecendo, para sua irmã Abigail, que desejava, como era de costume da época, ter a aprovação de algum familiar para o seu casamento. Então, eis que Estevão diz o seguinte: não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira fiel. E é assim que ele desfalece. E que Saulo entra em choque e imediatamente rompe com Abigail, porque não seria possível aquele relacionamento. E as suas paixões falam mais alto.
E Abigail é então enviada de volta para a casa dos seus pais adotivos, Zacarias e Ruth, e entra numa profunda tristeza. Tristeza essa que é acolhida pelo então líder do caminho, Ananias. Mas Abigail já não estava mais no seu tempo nesse mundo, e ela entra num processo de doença. Cerca de 8 meses depois, Saulo se arrepende de tantos conflitos, de perseguições severas, sem o aconchego da amada, que ele resolve voltar atrás no seu orgulho, na sua vaidade e buscar o perdão da amada. Mas já era tarde, porque ela estava nos últimos suspiros. E é aí que, quando ela desfalece nos seus braços, ele se enfurece de vez e resolve caçar Ananias. E depois de perseguições, torturas, para descobrir aonde Ananias estava, descobre que então estava em Damasco. E com 3 outros colegas, Saulo entra no tão conhecido caminho de Damasco. Deserto árido, de muito sol. Se para nós essa umidade do ar já fala muito, imagina o que seria nessa época essas cavalgadas, essas caminhadas de camelo no deserto. Eis que de repente, depois de 3 dias, quase visualizando Damasco ao fundo, uma luz sobrenatural se faz sobre eles. E Saulo, que já estava bastante perturbado, sente-se tomado por uma tontura e cai do cavalo. E quando cai, ele vê um vulto, relata Emmanuel, Paulo Estevam, de majestosa beleza. Sim, Jesus de Nazaré, que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a voz suave, ele responde: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Então, diz Emmanuel, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Um filme deve ter passado na cabeça de Saulo. Não era ilusão dos cristãos. Estevão foi morto injustamente. A amada deixei perder. Mas Jesus continua e diz: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Isso já era o entendimento dele, de que em vários momentos que ele questionava a atitude dos cristãos que estava perseguindo, mas que não reagiam, ou quando reagiam da forma amorosa que Estevão sempre fez. Aquilo era um chamado para a meditação dos novos ensinamentos e que ele precisava ouvir. E é aí que se dá o início da conversão de Paulo. É aí que Saulo começa a se transformar em Paulo. Mas ele vai precisar passar por muitas dificuldades, iniciando pela negação, porque na hora que ele vê Jesus e realmente
decide seguir o caminho de Jesus, primeiramente, ele precisou passar pela dificuldade da cegueira, ficou cego por 3 dias. E ouviu Jesus que ele deveria entrar na cidade e que lá seria dito o que fazer. Ele foi abandonado sozinho na hospedaria. Ele fica por alguns dias até que alguém bate a porta. E ele pensava que era o seu amigo Sadoc, seu amigo doutor da lei, mas não. Era simplesmente aquele senhor de nome Ananias, que chega e diz para ele: o mestre Nazareno me disse que era para eu vir aqui e lhe restituir a visão. E aí, mais uma vez, ele reforça a presença de Jesus. E eis que, pela mediunidade de cura de Ananias, ele impõe as mãos sobre os olhos de Saulo, que passa a ver novamente. A partir daí, imaginem vocês, ele queria sair direto para o Sinédrio e contar para todo mundo, porque ele era a referência. Mas Ananias o adverte e diz que não vai ser fácil. Mas ele tenta. E ele tenta e ele sofre a negação do seu melhor amigo. Ele sofre acusação e ironia de todos no Sinédrio, que só porque ele era um doutor da lei que ele não foi apedrejado naquele momento. Mas ele foi acusado de demência e banido. Ele sofre afastamento social, porque a partir dali ele vai para o deserto, se preparar então para conhecer a Boa Nova e se preparar para dar o seu testemunho, porque ele já havia prometido isso a Jesus. Mas ele fica em isolamento social no deserto por 3 anos. E isso tem um custo muito alto para a sua saúde. Os seus recursos, que agora dependiam daquela tarefa que ele havia aprendido com seu pai de tecelão, eram escassos. E ele precisava de auxílio. Depois de todas essas perdas, muito abatido, ele procura a sua última ajuda, seu pai, porque seus demais parentes também haviam o abandonado. E o seu pai também nega ajuda, porque seu pai não podia contrariar a lei na qual ele acreditava. Mas ele era um pai bondoso. E ele pede ao seu servo que entregue uma bolsinha de suprimentos com um pouco de dinheiro para ele. E foi aquele primeiro testemunho que Saulo deu da sua conversão. Porque naquele momento ele poderia ter se revoltado e ter deixado que o orgulho e a vaidade falassem: não, eu não quero uma migalha, eu quero que meu pai se converta. Mas não, porque não era mais já Saulo que falava, e sim o início de Paulo. E ele diz para esse servo: eu agradeço. Conte a meu pai o contentamento que me causou com sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. E é aí que então realmente se instala a conversão de Saulo. Mas ele muito abatido, a tristeza tomando conta dele, sim, a tristeza profunda tomando conta dele. Eis que no capítulo 3 da segunda parte, que é a primeira parte do livro, que são 10 capítulos, fala de Saulo. A segunda parte fala de Paulo. No capítulo 3, Lutas e Humilhações, é onde Emmanuel narra a primeira visão que Paulo tem de Estevão e Abigail na espiritualidade.
E ele diz que eles aparecem para ele, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes. E é essa mensagem que a gente absorve, que aquele que realmente segue o ensino de Cristo, que aquele que realmente dá o testemunho, ele brilha nas esferas superiores. E Abigail, então, Estevão o recebe, e Abigail, sua amada, agora, na espiritualidade, chama sua atenção e diz: que é isso? Choras? Estaria desalentado quando a tarefa apenas começa? Aqui a gente poderia dizer, está só começando. Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? E Abigail então tece a primeira sugestão desse roteiro de vida para Paulo dali para frente. Esquece. O passado passou. É daqui para frente. E essa é a primeira reflexão que a gente pode trazer para a nossa conversão. Esquece o passado. É daqui para frente. Mas, já animado, mas com muitas questões, Saulo pergunta para Abigail: mas o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Em apenas uma palavra, ela responde: ama. Mas como assim? Jesus, o Nazareno, diz que nós devemos amar até os inimigos. Como? Trabalha. E por trabalha, Emmanuel nos ensina aqui nesse livro que é o aperfeiçoamento interior de cada um. Mas Saulo ainda pergunta, porque ele ainda estava muito angustiado: mas e o que fazer contra o desânimo destruidor? Espera, vai passar. Só tem um detalhe: veio nessa ordem as orientações de Abigail: ama, trabalha, e aí espera a colheita. E aí espera o momento certo de agir. E aí espera o momento certo de falar. E aí espera a sua vez. E aí espera a ajuda, porque ela virá. E por fim, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Porque é isso que ele vai enfrentar. E imagina, para quem antes tinha o seu orgulho sempre ferido, essa era uma preocupação. Agora não mais. Agora sim o Paulo humilde, mas ainda preocupado. O que fazer? Perdoa. E aqui nós poderíamos, cada uma dessas palavras poderia ser uma nova palestra. Mas sobre perdão, trago aqui para nós uma reflexão muito simples de Haroldo Dutra Dias, que perdoar não é esquecer, porque esquecer a gente esquece toda hora, quando está muito agitado, quando tem muito pensamento na cabeça. A gente esquece quando o cérebro já não está mais funcionando muito bem e vem as doenças de disfunção cognitiva, o Alzheimer, por exemplo. Isso é esquecer. Só assim a gente pode esquecer as ofensas. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é libertar-se das algemas que nos prendem a quem nos ofendeu. Porque quando alguém nos ofende, mesmo que a gente não ligue, mesmo que a gente ache que a gente perdoou, se a gente não perdoou, a gente criou uma prisão de algemas.
E ele sugere: liberte-se da algema que prende o seu braço, porque a algema que prende o do outro é do outro. Se o outro ainda se encontra naquele estado de inferioridade, é problema do outro. Mas nós, que já não queremos mais nos convencer do Evangelho e queremos nos converter, precisamos exercitar essa libertação. E assim, Paulo inicia o seu testemunho dessa conversão. E ele vai exemplificar com humildade e com trabalho sobre a proteção de Estevão, que passa a ser o seu protetor espiritual pelos próximos 30 anos, e com a motivação diária dessas quatro recomendações de Abigail. E são inúmeros os trabalhos de Paulo, mas eu queria aqui, caminhando para o nosso final da nossa reflexão, chamar a atenção para que, dentre as inúmeras viagens e inúmeros visitantes ilustres que se convenceram e que se converteram ao cristianismo, um deles, um jovem médico de nome Lucas, passa por uma das igrejas fundadas e conhece Saulo e sugere que os homens do caminho passem a ser chamados de cristãos. E é aí que nasce o termo cristianismo. Então, o cristianismo de Paulo fundou muitas igrejas, mas o seu primeiro triunfo missionário foi na sua viagem a Chipre, quando, por alegria do destino, ele cura justamente o procônsul daquela região, que era simplesmente Sérgio Paulo, o mesmo que Estevão curou dentro do navio e que lhe deu a liberdade. E com isso, simplesmente com isso, Barnabé, que era o seu companheiro missionário, sugere que daí em diante Saulo mude o seu nome, como era de costume quando um cristão se convertia. E Saulo, até então, mantinha esse nome para se lembrar de todo o mal que ele havia feito, porque ele foi o primeiro perseguidor da instituição cristã. E ele queria se lembrar disso, não para se martirizar, mas para ele poder envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Mas a partir deste fato, ele enxerga e deixa todo o passado de Saulo para trás e enxerga que ele era, assim como Estevão, um ex-escravo, um discípulo do Cristo, ele um ex-rabino, um libertador de Sérgio Paulo, que apoiou a fundação da primeira igreja cristã. O ministério de Paulo, portanto, descrito nesse livro Paulo e Estevão, descrito em diversos trabalhos que a gente citou, ele inclui mais de 30 anos, 3 viagens missionárias, 20 mil quilômetros a pé, fundação de igrejas em Neopafos, Filipos, Corinto, Galácia, Pisídia, Icônio, Listra, Chipre, Jerusalém. Igrejas estas em que ele deixou inúmeros representantes do cristianismo, mas que eram inseguros e queriam mais informação. E ele não podia, nessa época não tinha WhatsApp, gente, Facebook, Instagram. Então, por orientação do Mestre Divino e pelo auxílio direto de Estevão, Paulo inicia as escritas das conhecidas epístolas. Preso, torturado e finalmente condenado por Nero,
por um incêndio criminoso. Paulo chega ao fim do seu ministério. E nesse último momento, quando seu algoz se prepara para dar o seu último golpe, e que ele não consegue porque tremia, porque sabia que ali tinha o apóstolo dos gentios, aquele que não mediu esforços para levar a boa nova a todos, os sábios, os não sábios, os saudáveis, os doentes, os pobres e necessitados. Mas, no então, Paulo diz para o algoz: não tremais, cumpre teu dever até o fim. E é assim que Paulo passa para o plano espiritual e é imediatamente recebido por um vulto, por uma breve perturbação, e que aos poucos ele reconhece. Não era Jesus, era Ananias, que veio assim lhe trazer e levar para o encontro do mestre, tendo ao seu lado Estevão e Abigail. Essa então foi uma breve interpretação de minha parte desse livro, sobre a conversão de Paulo, sobre o seu ministério. Mas não vamos esquecer do convite de Emmanuel para o nosso ministério, para deixarmos a vaidade e renunciarmos a nós, renunciarmos a nossa vaidade na nossa reforma da nossa vida. Construindo ao invés de derrubando, cooperando ao invés de criticando, esclarecendo ao invés de discutindo, auxiliando ao invés de exigir, edificando o bem ao invés de perseguindo ou hostilizar o bem. Muitos se convencem, poucos se convertem. E Emmanuel, novamente, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 15, que se intitula Conversão, nos alerta. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas quando Jesus disse: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus proferiu as palavras na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os seus discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum que confirmassem os irmãos na fé quando se convertesse. Vale lembrar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro. O mestre preferia sempre exercer o divino ministério do amor na sua casa. E durante 3 anos sucessivos, Simão Pedro presenciou todos os acontecimentos assombrosos. Leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperaram a razão. Deslumbrou-se com a visão do Messias no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Segundo Emmanuel, seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Portanto, meus amigos, nessa noite, o convite de Emmanuel é que não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estaremos convertidos e transformados. Simão Pedro presenciou essas revelações
mas custou muito a obter esses títulos. Precisamos trabalhar pela nossa renovação. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. E aí nós podemos nos atrever a tomar como exemplo o que Paulo disse a Gálatas: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Que a gente possa levar dessa noite, pelo menos, a vontade de entender a diferença entre convencer sobre a realidade da Boa Nova e converter-se para essa proposta de renovação interior. Jesus nos abençoe, Jesus nos ilumine, e peço licença para dedicar essa breve apresentação à minha mãe, onde quer que ela esteja, porque foi ela que me deu esse livro há exatamente 20 anos atrás, e demorou mais ou menos uns 10 anos para que eu tivesse curiosidade para lê-lo. E agora eu estou com bastante vontade de estudar cada vez mais. Que Deus nos abençoe. E muito obrigada.